Pare tudo agora. Esqueça por um instante o que está ao seu redor, porque as próximas palavras podem mudar não apenas o que você pensa sobre a vida, mas o que você sente no mais profundo do seu ser. Imagine que há algo pulsando dentro de você, como uma nota de música abafada que nunca se cala, um chamado que insiste em ecoar, mesmo quando você tenta ignorá-lo. Você sente que existe algo invisível, uma ausência que pesa mais do que qualquer presença, um vazio que os bens, as conquistas e até mesmo o amor humano não conseguem preencher. Esse silêncio interno é como uma ferida secreta e a maior parte das pessoas passa a vida inteira tentando esconder essa dor, em vez de escutá-la. Mas e se eu dissesse que essa ausência não é uma falha, não é um castigo, e sim a lembrança de algo que você mesmo escolheu esquecer? George Gurdjieff dizia que a maioria dos homens vive como máquinas, repetindo gestos, pensamentos e emoções sem jamais perceber de onde vieram nem para onde estão indo. Ele alertava que o homem não se lembra de si mesmo e que o esquecimento de quem somos é a raiz da nossa prisão. E talvez seja exatamente isso que você sente agora. O peso de viver como se faltasse uma página inteira do livro da sua vida. Uma página que foi arrancada, apagada da memória coletiva e escondida com zelo, porque nela estava a lembrança de algo perigoso demais para os que sempre quiseram controlar o destino da humanidade. A consciência de que sua alma existia muito antes do seu nascimento. Séculos atrás, um manuscrito misterioso circulava entre ordens secretas. Ele falava não do céu ou do inferno, mas dos bastidores da existência, do que a alma fazia antes de encarnar, do mapa invisível que cada ser carrega e esquece ao nascer. Chamava-se Codex Animae. Diziam que nele estava descrito o caminho sagrado que todo espírito percorre antes de descer à matéria. Esse conhecimento foi perseguido, silenciado, ridicularizado. Mas o mais perturbador é que não foi apagado por acidente. Foi apagado porque entregava ao ser humano um poder que o tornava indomável. O poder de reconhecer que nada é aleatório, que a vida que você chama de minha é fruto de escolhas conscientes feitas por você mesmo em um estado de clareza que agora não lembra mais. Você já se perguntou por que nasceu justamente nesta época, neste corpo, nesta família? Por que repete dores que parecem não ter explicação? Por que, apesar de todas as tentativas de controlar o rumo da vida, há sempre uma corrente invisível que o empurra para situações que você não compreende? A sensação de estar em um trem desgovernado, onde pessoas entram e saem, desafios surgem sem aviso e nada parece estar ao seu alcance, não é sinal de azar. É a consequência de ter esquecido aquilo que sua alma sabia antes de nascer. O vazio, a angústia, a falta de direção não são defeitos, são sintomas do esquecimento. E se eu dissesse que antes de encarnar, você sabia exatamente cada passo que daria? Que em um estado de total lucidez, você escolheu os encontros, os amores, as perdas, as lutas e até as quedas? Que o que hoje lhe parece injustiça ou acaso foi planejado como parte de uma jornada muito maior, cujo objetivo era expandir a sua luz através da experiência. A alma não teme a dor como o ego teme. A alma sabe que o ouro só se purifica no fogo. Então ela escolhe a fornalha, escolhe a pedra no caminho, escolhe a ferida que um dia será cicatriz. Não para puni-lo, mas para despertá-lo. Essa ideia pode parecer insuportável num primeiro momento, como aceitar que tragédias, doenças, abandonos, humilhações possam ter sido escolhidas por nós mesmos, mas essa é justamente a chave. O que nos parece absurdo ao olhar humano, cheio de medo e apego, faz sentido quando visto da perspectiva da alma eterna. Lá, não existe tempo como conhecemos. Lá cada encarnação é apenas um capítulo em um livro sem fim.
E nesse espaço de clareza, escolhemos viver não o que é confortável, mas o que é necessário. Assim como um mestre de artes marciais não treina seus discípulos com carícias, mas com provações que fortalecem corpo e espírito, a alma aceita encarar provas que a tornem mais consciente e luminosa. Gurdjieff falava que o homem nasce dormindo e só pode despertar com esforço consciente. Talvez você sinta que passou anos dormindo, repetindo padrões, vivendo em círculos que se fecham sobre si mesmos. Mas perceba, até esse sono foi parte do plano, porque chegará um instante em que a inquietação se tornará insuportável. E esse momento é agora. Se você ouve estas palavras e algo vibra dentro de você, não é coincidência. É a ressonância com o chamado primordial, a primeira etapa da jornada da alma. Os antigos chamavam esse momento de o chamado da consciência universal. Esse chamado não é um grito, é um sussurro. Ele não vem com imposições, mas como uma música silenciosa que atravessa dimensões e toca o coração. E quando sua alma o escuta, ela sabe. Chegou a hora de descer outra vez a matéria, de jogar novamente o grande jogo da existência, de viver para aprender. Você não foi forçado, você escolheu. Escolheu viver, sentir, amar, perder, recomeçar. Aceitou atravessar o esquecimento porque sabia que cada lembrança reencontrada teria um valor imenso. Pense naquelas vezes em que você, sem razão aparente, sentiu os olhos marejarem diante de um pôr do sol. Ou quando o riso espontâneo de uma criança despertou em você algo que não sabia nomear. Ou ainda quando, em pleno silêncio, uma inquietação tomou conta do peito, empurrando-o para buscar respostas que ninguém ao seu redor parecia ter. Esses momentos não são meros caprichos da emoção. São o chamado ecoando, lembrando-o de que você não é apenas carne, não é apenas rotina, não é apenas um número na multidão. Você é uma alma em viagem que já viveu antes e que voltará a viver depois. Quando você reconhece o chamado, sua vida começa a mudar. As escolhas deixam de ser ditadas apenas pelo medo ou pelo desejo. Surge um ímpeto de alinhar-se com a verdade do seu ser. Você começa a perceber que não pode mais viver apenas para pagar contas, seguir ordens e morrer em silêncio. Algo dentro de você exige sentido, exige direção. E essa exigência é o primeiro sinal de que você está pronto para se lembrar do que esqueceu. O chamado é sempre pessoal, intransferível. Ninguém pode atendê-lo por você. E ele nunca cessa. Pode ser abafado por anos de distrações, anestesiado por vícios, escondido sob o peso das obrigações, mas permanece ali, vibrando. Mais cedo ou mais tarde, todos nós o ouvimos. Alguns escolhem voltar a dormir, outros decidem responder. E você? O que fará com esse chamado que ressoa agora em sua alma? Irá ignorá-lo, fingir que não escutou, ou terá a coragem de seguir a voz que lhe pede para recordar aquilo que o mundo inteiro tentou fazer você esquecer? Quantas vezes você se pegou pensando, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse dito aquilo que guardei por orgulho ou medo? E se eu tivesse escolhido outro caminho? Talvez você se reconheça nesse turbilhão de pensamentos noturnos, quando a casa já está em silêncio e só a memória insiste em falar alto. São lembranças de palavras não ditas, de oportunidades perdidas, de pessoas que já não estão mais aqui. Carregamos arrependimentos como pedras nos bolsos e muitas vezes a vida adulta se transforma em uma longa tentativa de esquecer o peso que arrastamos. Mas por mais que se tente, o eco permanece. A tradição mística guardada no Codex Animae fala de algo profundo. Antes de nascer novamente, cada alma passa por uma experiência radical chamada revisão da vida.
Imagine sentar-se diante de uma tela infinita e rever cada momento de todas as suas existências. Mas não apenas como espectador. Você revive cada gesto, sente cada dor que causou e cada alegria que provocou. Não existe tribunal. Não há um Deus severo apontando falhas. Há apenas consciência pura. Se um dia você fez alguém chorar, você sente aquelas lágrimas como se fossem suas. Se um dia estendeu a mão e ofereceu consolo, você experimenta a gratidão que brotou no outro. A revisão da vida é a escola mais implacável de todas, porque ensina por dentro aquilo que na Terra aprendemos apenas pela metade. Pense em quantas vezes, na pressa do cotidiano, você deixou de olhar nos olhos de quem amava. Quantas vezes um abraço foi substituído por "depois a gente se fala". E então os anos passaram. Hoje, muitos carregam a saudade de pais já falecidos, de amigos perdidos no tempo, de relações que se quebraram sem reconciliação. A dor do "já é tarde demais" é uma das mais cruéis que a vida adulta nos impõe. Mas na revisão da vida não existe tarde demais. Lá, cada gesto é sentido novamente, não para punir, mas para ensinar que nada do que fazemos é pequeno. Cada palavra pesa na eternidade. Cada escolha grava marcas invisíveis no tecido da alma. E é nesse ponto que surge uma revelação. Os erros não são definitivos. Na revisão, a alma compreende que culpa é prisão, mas consciência é libertação. E talvez essa seja a chave que falta para tantos homens e mulheres de meia idade que em 2025 carregam fardos de escolhas mal resolvidas. Quantos se perguntam se ainda dá tempo de recomeçar, de mudar de rota, de viver de modo mais verdadeiro? A mensagem é clara: sempre há tempo. O aprendizado não termina na morte e não precisa esperar a morte para começar. Os místicos dizem que após essa revisão surge um momento de encontro. A alma não segue sozinha. Ela é conduzida a um espaço de luz onde aguarda o conselho das almas. Imagine uma sala silenciosa, onde seres de imensa sabedoria o recebem sem julgamento, apenas com um olhar compassivo. Eles conhecem cada uma de suas quedas, mas também cada vez que você se levantou. Sabem dos fracassos que ainda doem, mas também dos gestos de bondade que você mesmo esqueceu. Diante deles, você não pode mentir, mas também não precisa se defender. É como se a sua história fosse acolhida na totalidade, com falhas e vitórias lado a lado. Esse conselho não decide por você. Ele lembra. Ele aponta possibilidades, mostra feridas antigas que precisam ser curadas, talentos que foram deixados de lado, missões que ainda esperam ser cumpridas. E nesse diálogo silencioso, sua alma participa do planejamento da próxima etapa, escolhendo provas e encontros que mais farão sentido para sua evolução. O mais impressionante é perceber que nada é imposto. Você mesmo aceita com plena lucidez os desafios que um dia chamará de destino. Agora pense comigo. Quantas vezes na sua vida você tomou decisões que, no fundo, não sabia explicar por quê? Uma mudança de cidade, aparentemente irracional. Uma amizade que surgiu de um encontro improvável. Ou até mesmo um sofrimento que se repetiu tantas vezes que parecia perseguir você. E se tudo isso fosse parte de um plano que você mesmo traçou junto desse conselho, muito antes de nascer? E se aquela intuição forte, aquele sonho que parece mais real que a vigília, não fossem coincidências, mas ecos da conversa que você teve com esses guias antes de cruzar o véu do esquecimento? Homens e mulheres que já passaram dos 40 ou 50 anos conhecem bem essa sensação de que a vida não é apenas uma sequência de contas pagas e obrigações cumpridas. É como se, depois de tanto correr, o coração pedisse uma pausa e dissesse: não basta sobreviver, eu preciso saber para quê. Esse clamor não é fraqueza, é a alma chamando de volta a lembrança do propósito. Gurdjieff dizia que o homem pode nascer, mas raramente nasce de fato.
E nascer, de fato, significa despertar para o que está além da mecânica da rotina. É permitir-se ouvir esse conselho que, mesmo invisível, nunca deixou de acompanhar seus passos. Talvez você esteja se perguntando agora: se tudo isso é verdade, por que sinto tanto arrependimento? Por que algumas dores parecem ainda tão vivas? Porque você já começou, ainda em vida, a sua própria revisão. Cada lembrança que o incomoda, cada arrependimento que aperta o peito é uma oportunidade para mudar enquanto ainda há tempo. Você não precisa esperar o último suspiro para ressignificar. Pode começar hoje com gestos simples, uma ligação que foi adiada há anos, uma palavra de perdão, uma reconciliação com o próprio passado. Na revisão da vida, cada ato importa. Mas aqui no presente, cada novo ato também importa. A diferença é que agora você ainda pode escolher conscientemente o que deseja gravar na eternidade de sua alma. Talvez seja essa a maior lição que o Conselho das Almas nos oferece, mesmo à distância. A vida é sagrada demais para ser vivida no piloto automático. Então a pergunta ecoa dentro de você: se a sua alma tivesse que revisar hoje tudo o que já viveu, o que sentiria ao assistir à sua própria história? Você já teve a sensação de que nasceu para algo maior do que aquilo que tem vivido? Como se houvesse dentro de você uma chama insistente, mas escondida sob camadas de rotina, obrigações e expectativas alheias. Essa inquietação não é fruto de vaidade ou de sonhos infantis não realizados. É um chamado profundo, um sussurro da alma que insiste em lembrar aquilo que você mesmo escolheu antes de nascer, o seu propósito. Segundo antigas tradições, nenhuma alma encarna sem missão. Não existe vida aleatória, ainda que a superfície da existência pareça um amontoado de acasos. Tudo carrega um sentido, mesmo quando o olhar humano não consegue decifrar. O Codex Animae, esse manuscrito proibido que atravessou os séculos nas sombras, revela que depois de rever suas vidas passadas e se encontrar com o Conselho das Almas, chega o momento mais sagrado, a escolha do propósito de vida. Nesse instante, a alma não escolhe riquezas, não pede facilidades, não busca aplausos. Ela escolhe a transformação. Decide quais lições precisa aprender, quais feridas precisa curar, quais talentos precisa desenvolver. E aqui está a revelação mais desconcertante. Sua alma nunca escolhe um propósito impossível. O que você veio realizar já está gravado em você como semente, esperando apenas as condições certas para florescer. Quantas vezes você se perguntou por que certas dores se repetem na sua vida? Por que determinadas situações parecem persegui-lo como um roteiro que insiste em voltar? E se esses ciclos não fossem maldição, mas pistas? E se a ferida que mais sangra fosse também a chave do tesouro escondido? Muitos que já passaram dos 40 aos 50 anos conhecem bem essa sensação. O peso de dores antigas que não se dissolvem com o tempo. Mas e se elas fossem justamente o mapa secreto do propósito que você mesmo escolheu? Imagine alguém que passou a infância sentindo abandono, carregando a dor de nunca ter sido realmente visto. Essa pessoa pode passar a vida inteira tentando fugir dessa ferida, mas em algum momento percebe que sua maior vocação é oferecer presença aos outros, tornar-se aquele que escuta, que acolhe, que ilumina. A ferida se transforma em missão. O que antes era dor torna-se o motivo pelo qual vale a pena levantar-se todos os dias. Talvez você se reconheça em algo semelhante. Já pensou que o que mais lhe machucou pode ser exatamente o que sua alma deseja curar em si e nos outros? George Gurdjieff dizia que a vida só tem sentido se buscarmos o que está além da vida mecânica. Para ele, os homens que vivem apenas reagindo, repetindo, desejando e temendo ainda não despertaram. O propósito não é uma profissão, não é um status, não é um objetivo externo. É uma direção interna,
uma força que dá sentido a cada gesto, até os mais simples. Quando essa chama é acesa, até as tarefas mais banais ganham brilho. O trabalho vira expressão de serviço, a dor se torna escola, o amor deixa de ser carência para ser expansão. Mas como reconhecer esse chamado em meio ao barulho do mundo? Você já se perguntou quais situações despertam sua energia mais pura? Que causas o movem? Que injustiças o revoltam? Que alegrias o fazem sentir-se vivo de verdade? O propósito se esconde nas respostas mais simples. Ele pulsa naquilo que você faria mesmo sem recompensa, naquilo que faz seu coração acelerar, no que o conecta ao sentido de algo maior. Comente abaixo. Qual situação na sua vida já lhe deu essa sensação de estar plenamente vivo, mesmo que ninguém mais entendesse? O mais surpreendente é perceber que o propósito não está fora, esperando ser encontrado como um prêmio. Ele já está dentro de você, queimando silenciosamente. Mas como uma chama que depende de oxigênio, precisa ser alimentado. Quando você ignora, ele sufoca. Quando você o escuta, mesmo em pequenos gestos, ele cresce. Pergunte-se, o que na sua vida hoje já é um ensaio do propósito que sua alma escolheu antes de nascer? Será que as pistas não estão bem diante de você? Muitos de nós crescemos acreditando que propósito é sinônimo de sucesso visível. Mas e se o verdadeiro propósito for silencioso? E se ele se realizar no modo como você transforma sua família, no cuidado que oferece a um vizinho, no perdão que concede a quem o feriu? O mundo moderno grita que precisamos ser extraordinários. Mas a alma sussurra que basta sermos autênticos. A grandeza não está em feitos épicos, mas em viver alinhado ao que escolhemos em espírito. O que você acha disso? Você acredita que já está vivendo um pedaço do seu propósito ou sente que ainda o procura no escuro? Outra revelação do Codex Animae é que a alma escolhe não apenas a missão, mas também os obstáculos. Isso parece contraditório, mas faz sentido. O desafio não vem para afastá-lo do propósito, mas para despertá-lo. O medo, a dúvida, a resistência são parte do processo. Sem eles, não haveria crescimento. Como o atleta que precisa de peso para fortalecer o músculo, sua alma precisa de provações para fortalecer a consciência. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Não foram eles que moldaram a pessoa que você é hoje? Não foi na dor que você descobriu forças que não sabia possuir? E aqui está o paradoxo. O propósito é sempre maior do que o ego, mas se realiza justamente através das fragilidades humanas. A alma escolhe curar o que mais doeu, ensinar o que mais precisou aprender, dar aquilo que mais lhe foi negado. Essa inversão, aparentemente cruel, é o que torna a jornada profundamente transformadora. Pergunte-se, qual dor, qual repetição em sua vida pode estar escondendo um chamado maior? Se você sente que a vida perdeu o brilho, que os dias se arrastam sem sentido, talvez não seja porque não exista propósito, mas porque você ainda não se permitiu escutá-lo. O Codex dizia que o propósito está gravado como uma chama discreta, esperando ser alimentada. Talvez hoje seja o momento de reacender essa chama. Não espere que o mundo lhe entregue as condições perfeitas. Comece onde está, com o que tem. O propósito não é um destino distante, é o modo como você escolhe caminhar agora. E se você pudesse olhar para trás, daqui a 10 anos, gostaria de dizer que seguiu em frente no piloto automático ou que ousou viver de acordo com aquilo que a sua alma escolheu antes de nascer? Essa é a escolha que se apresenta a você hoje. Não há mais desculpas, porque agora você sabe, a vida não é aleatória. O vazio que sente é apenas o eco de uma missão esquecida, esperando que você se lembre. Comente abaixo. Qual é a pista mais forte que você sente sobre o seu propósito? Talvez, ao compartilhar, você ajude outros a reconhecerem também os sinais que suas almas vêm tentando revelar.
Você acredita mesmo que nasceu em uma família qualquer, em um corpo qualquer, lançado ao acaso do destino? Essa é a ilusão repetida pelas escolas, pela ciência rasa, até pelas religiões mais rígidas. Mas o Codex Animae revela algo perturbador. Nada em sua vida foi sorteio. Nem a cor dos seus olhos, nem a fragilidade ou força do seu corpo, nem o lar em que abriu os olhos pela primeira vez. Antes de atravessar o véu do esquecimento, você viu opções, pesou cenários, olhou famílias diferentes como quem folheia livros e, em plena lucidez, decidiu: é aqui que quero nascer. É este corpo que carregarei. É nessa terra que vou cumprir minha missão. É difícil aceitar essa ideia quando lembramos de histórias de dor. Quem escolheria nascer em meio à violência? Quem aceitaria vir ao mundo com uma doença que limita os movimentos? Quem se colocaria no ventre de uma mãe que não estava pronta para amar? Mas a alma não raciocina como o ego humano. Para a alma, cada obstáculo é um degrau. O corpo frágil pode ensinar empatia. A rejeição pode despertar a coragem de se amar sem condições. A escassez pode se transformar em sabedoria sobre o valor do que realmente importa. O que à primeira vista parece injustiça, para a alma é oportunidade de expansão. Pesquisas da epigenética, uma ciência recente, revelam que traumas vividos por avós podem ser herdados pelos netos como marcas invisíveis no DNA. Estudos com descendentes de sobreviventes de guerras e perseguições mostram padrões de ansiedade, medos inexplicáveis, até doenças físicas ligadas a dores que eles nunca viveram. O que a ciência chama de herança genética, o Codex Animae já descrevia séculos atrás como escolha consciente. A alma aceita nascer justamente onde os fios da dor estão mais tensos, para ter a chance de transformá-los em fios de luz. Talvez os seus medos não sejam apenas seus. Talvez você tenha nascido para encerrar uma história que atravessou gerações. Quantas vezes você se pegou repetindo gestos ou frases que detestava em seus pais? Quantas vezes jurou nunca serei como eles e, no entanto, descobriu-se reproduzindo o mesmo padrão? Essa repetição não é fracasso. É o palco onde sua alma decidiu atuar para interromper o ciclo. A fúria que sente, a dor que o corrói, são sinais de que você foi escolhido para virar a página que ninguém antes conseguiu virar. O peso da herança é, ao mesmo tempo, a chave da libertação. E o corpo? Pense por um instante naquilo que você mais rejeita em si. O nariz, as rugas, o cabelo, a altura, as limitações de saúde. E se nada disso fosse erro? E se cada detalhe fosse parte de uma equação precisa para moldar seu caminho? Um corpo que envelhece rapidamente pode lembrá-lo da urgência do tempo. Uma cicatriz pode transformar-se em marca de sobrevivência. Até doenças que parecem injustas podem despertar dons adormecidos, como acontece com pessoas que, após uma grande enfermidade, desenvolvem uma sensibilidade espiritual que jamais haviam conhecido. A alma escolhe não apenas o cenário externo, mas a própria pele como instrumento de aprendizado. George Gurdjieff dizia que o homem é um ser inacabado, mas com a possibilidade de completar-se. Talvez seja exatamente por isso que você aceitou nascer em um corpo imperfeito, em uma família imperfeita, em um mundo imperfeito. Porque o inacabado guarda a possibilidade da obra. O artista não escolhe a tela já pintada, ele escolhe a tela em branco, com falhas, áspera para criar. Sua alma também. Mas depois da escolha, vem um instante mais delicado, o véu do esquecimento. Nos textos antigos, ele é descrito como uma névoa luminosa. Ao atravessá-la, você esquece tudo. Suas vidas anteriores, seus planos, seus acordos, o propósito que o trouxe. Esse esquecimento não é castigo, é condição. Se você lembrasse de tudo, viver seria apenas encenar. A fé não teria valor.
O amor não teria autenticidade, a coragem não existiria. É justamente porque esqueceu que cada decisão importa, que cada encontro tem peso, que cada passo pode ser queda ou ascensão. Ainda assim, o véu não é absoluto. Há brechas. Quem nunca sonhou com um lugar onde nunca esteve, mas sentiu como lar? Quem nunca encontrou alguém pela primeira vez e jurou: eu já conheço essa pessoa? Quem nunca foi guiado por uma intuição que salvou de um desastre? Esses são fios de memória escapando pelas fendas do esquecimento. Sinais de que, por mais que você tenha esquecido, sua alma jamais deixou de lembrar. Talvez seja esse o convite desta vida. Começar a rasgar o véu conscientemente. Escutar o silêncio, registrar sonhos, seguir a intuição, permitir-se acreditar no inexplicável. A cada pequeno gesto, a névoa se abre. E você percebe que não é apenas esse corpo que envelhece, não é apenas o nome nos documentos, não é apenas a história que outros escreveram para você. Você é muito mais. Você é o próprio autor, que por amor ao jogo da existência aceitou esquecer para ter o privilégio de lembrar novamente. E agora eu lhe pergunto: quantas vezes você já se condenou por acreditar ser vítima do acaso, quando na verdade cada detalhe foi escolhido por você mesmo em um momento de sabedoria que agora só começa a despertar? Há um instante decisivo na jornada da alma em que todas as escolhas se condensam em um ato de coragem: o nascimento. Depois de atravessar o véu do esquecimento, depois de abrir mão de toda a clareza que possuía no plano espiritual, a alma mergulha no corpo humano como quem dá um salto no escuro. Esse é o verdadeiro salto de fé, mais radical do que qualquer dogma religioso ou crença terrena. Você abandona a lembrança de quem foi, esquece os acordos feitos, deixa para trás a visão do propósito escolhido e ainda assim confia. Confia que mesmo no esquecimento, os sinais vão se manifestar, que as dores vão ensinar, que o amor vai encontrar brechas para florescer. Esse momento é a síntese da maior coragem que existe: aceitar viver sem garantias. O nascimento, por isso, não é apenas o início biológico da vida, é a prova do quanto a alma está disposta a se expandir. Cada choro de recém-nascido ecoa como um lembrete: eu aceitei a experiência. Você também aceitou. Mesmo que a vida até agora tenha parecido confusa, injusta ou sem sentido, esse choro inicial ainda vibra em você como um contrato invisível. Um contrato que diz: eu vou me lembrar, nem que seja aos poucos, eu vou aprender, eu vou despertar. Mas há algo que torna essa história ainda mais complexa. Se a alma planejou tudo, por que fomos ensinados a acreditar que somos apenas vítimas de um acaso cósmico? Por que crescemos em um mundo que nos repete, desde cedo, que somos pequenos, impotentes, limitados? A resposta está na manipulação do esquecimento. O véu não é apenas uma condição natural. Ele também foi reforçado por séculos de sistemas de controle, políticos, religiosos, sociais, que perceberam cedo demais: um ser humano que se recorda de sua natureza eterna não pode ser dominado. George Gurdjieff dizia que o homem vive dormindo e precisa desesperadamente despertar. Esse sono coletivo é alimentado por narrativas que reduzem o homem à engrenagem de um sistema. Se você acredita que é pequeno, você obedece. Se acredita que não tem escolha, você se conforma. Se acredita que sua dor não tem sentido, você se entrega ao desespero. Ao longo da história, mestres e pensadores que ousaram lembrar as pessoas de sua origem foram perseguidos, silenciados, ridicularizados. Porque um homem desperto é perigoso. Ele não aceita viver como sombra.
Ele começa a criar sua própria realidade. E talvez você reconheça isso na sua própria vida. Quantas vezes se sentiu sufocado pelo peso das expectativas externas? Quantas vezes acreditou que era tarde demais para mudar? Quantas vezes engoliu a ideia de que a vida é assim mesmo e não há nada a fazer? Essas frases, repetidas como mantras, funcionam como muros erguidos ao redor da memória da alma. Mas muros podem ser derrubados. E os primeiros sinais de rachadura já estão aí, no incômodo que você sente, na angústia de não aceitar mais viver no piloto automático, na intuição que insiste em sussurrar que existe algo mais. O que antes parecia um conflito insolúvel, dor contra propósito, acaso contra destino, começa a se dissolver quando você entende que não existe contradição. O sofrimento que atravessou sua vida nunca foi um desvio, foi parte da estrada. Os obstáculos que tanto odiou foram, na verdade, professores disfarçados. As pessoas que mais o feriram foram, muitas vezes, almas que aceitaram interpretar papéis difíceis para o seu crescimento. Nada disso diminui a dor que sentiu, mas dá a ela um lugar dentro de uma narrativa maior. E, de repente, em vez de vítima, você começa a se ver como protagonista. Chegar a esse ponto é como despertar em meio a um sonho. Você percebe que a realidade é mais plástica do que imaginava, que as escolhas que fez até aqui não o condenam, que o passado pode ser reinterpretado à luz do que sua alma já sabia. Essa compreensão é libertadora, mas também desafiadora. Porque junto da consciência vem a responsabilidade. Se você não é um acidente, se cada passo carrega sentido, então já não há desculpas para viver como se estivesse adormecido. O peso da liberdade é justamente esse: não poder mais fingir que não sabe. E é aqui que tudo se resume em uma pergunta que só você pode responder. Agora que começa a se lembrar, o que vai fazer com essa memória? Vai continuar vivendo no conforto da ignorância ou terá coragem de começar a alinhar sua vida com o propósito que escolheu antes de nascer? O chamado não é mais teórico, ele é prático, urgente, diário. Não basta compreender intelectualmente, é preciso agir. O próximo passo é transformar essa lembrança em prática, rasgar o véu um pouco mais a cada dia, criar hábitos que despertem, desenvolver exercícios que o façam recordar-se de si, como Gurdjieff ensinava. Esse é o ponto em que reflexão encontra ação. É aqui que a alma, cansada de apenas ouvir histórias, pede provas. E é para isso que nos movemos agora, para transformar o despertar em vida real. Chegamos ao ponto em que reflexão e ação precisam se encontrar. O que adiantaria falar sobre os segredos da alma, sobre escolhas feitas antes do nascimento, sobre o véu do esquecimento e sobre o chamado da consciência, se tudo isso permanecesse apenas como teoria? A sabedoria que não é aplicada se torna peso e não luz. É como acumular livros em uma prateleira e jamais abrir nenhum. Agora é o momento de transformar a lembrança em prática, de trazer para a vida diária o que até aqui parecia apenas ideia distante. Porque despertar não é um acontecimento místico reservado a poucos. É um exercício constante, feito de passos simples e conscientes. O primeiro pilar desse plano é o silêncio. Vivemos em 2025, em um mundo que faz de tudo para roubar nossa atenção. Notificações incessantes, vozes disputando espaço, notícias que criam medo. Mas é justamente por trás desse barulho que se esconde a memória da alma. Reserve todos os dias, nem que sejam 10 minutos, para simplesmente se sentar em silêncio. Feche os olhos, respire fundo e permita-se ouvir o que não se revela no ruído. O silêncio não vai responder de imediato, mas, com o tempo, você perceberá que ideias diferentes surgem, lembranças esquecidas emergem, intuições ganham força. É nesse espaço que o véu começa a se rasgar. O segundo pilar é a observação de si.
George Gurdjieff insistia que o homem vive como uma máquina, reagindo automaticamente a estímulos, sem perceber quem realmente é. Ele dizia: o homem pode recordar-se de si mesmo, mas não o faz. Você pode começar com algo simples. Escolha um momento do dia para observar como reage. Diante de uma crítica, você se fecha. Diante de um elogio, você se infla. Diante de uma dificuldade, você foge ou enfrenta. Anotar essas reações em um caderno é como acender uma lanterna no quarto escuro da alma. Aos poucos, você percebe padrões repetidos e descobre que tem a escolha de agir de outro modo. O terceiro pilar é a reconciliação. A revisão da vida, segundo os antigos, faz cada um sentir a dor que causou e a alegria que ofereceu. Mas você não precisa esperar a morte para começar a rever suas atitudes. Faça hoje mesmo um exercício de perdão. Escreva uma carta. Não para enviar, mas para liberar aqueles que ainda ocupam espaço em seu coração com rancor. Perdoar não é justificar o erro, é libertar-se do vínculo que o mantém preso ao passado. Esse ato simples abre espaço para novas experiências, como se uma pedra fosse removida do rio da vida, permitindo que a água volte a fluir. O quarto pilar é a atenção aos sonhos. Quantas vezes você acordou de um sonho tão real que ficou confuso entre o que era memória e o que era imaginação? O Codex Animae já dizia que durante o sono, a alma se desprende parcialmente e relembra fragmentos de sua origem. Tenha um caderno ao lado da cama e anote cada detalhe assim que acordar. Não importa se parecem desconexos, símbolos, rostos, lugares. Com o tempo, você perceberá padrões. Talvez descubra mensagens recorrentes. Talvez até reconheça pedaços do propósito que escolheu antes de nascer. Esse é um diálogo íntimo entre sua consciência desperta e sua alma eterna. O quinto pilar é a ação compassiva. Não há despertar verdadeiro que se feche em si mesmo. A consciência que se expande deseja servir, mesmo em gestos pequenos. Isso pode ser desde oferecer um ouvido atento a alguém em dor, até iniciar um projeto que beneficie pessoas ao seu redor. A alma não mede grandeza por números, mas pela autenticidade da intenção. Pergunte-se diariamente: que ato de bondade posso oferecer hoje sem esperar retorno? Essa prática simples transforma o cotidiano em altar e cada encontro em oportunidade de alinhar-se com a missão escolhida. O sexto pilar é a disciplina interior. Muitos acreditam que despertar é apenas emoção, mas a alma sabe que é também esforço. Crie rituais diários que o conectem à lembrança. Meditar pela manhã, agradecer antes de dormir, caminhar na natureza sem distrações tecnológicas, repetir frases de força que lembrem quem você é. Pequenos hábitos repetidos com constância tornam-se degraus de um caminho sólido. A disciplina é a ponte entre o que você sabe e o que você vive. E, por fim, o sétimo pilar é a coragem de escolher conscientemente. A cada dia, inúmeras decisões surgem. Algumas parecem banais, mas moldam destinos. Antes de responder de forma automática, pergunte-se: essa escolha está alinhada ao que minha alma deseja? Esse caminho me aproxima ou me afasta daquilo que sinto ser meu propósito? Essa pergunta, feita com sinceridade, tem o poder de redirecionar rotas inteiras. Esses pilares não são mandamentos, são convites. Convites para você começar a se lembrar, não de uma vez, mas passo a passo. O despertar não acontece em um estalo mágico. Ele se constrói como o amanhecer. Devagar, a escuridão vai cedendo até que a luz se torne inevitável. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Não ignore esse chamado. Agora é a sua vez. O que dessas práticas você sente que pode aplicar já hoje, no meio da sua rotina, mesmo com todas as demandas?
Compartilhe nos comentários, porque sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa que também busca lembrar-se de si. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada conosco. Curta este vídeo se ele ressoou em seu coração e divida com alguém que você ama. Talvez seja exatamente a mensagem que essa pessoa precisava ouvir. Afinal, despertar não é uma caminhada solitária, é um chamado coletivo. E o seu passo pode ser o início de uma transformação que alcançará muito além de você.